Ora, então, muito boa tarde a todos. O meu nome é António Esteves, sou jornalista da RTP há 11 anos. Estou aqui, obviamente, com muito gosto e agradeço desde já ao ASAI e ao Sr. Bastonário o convite generoso que me fizeram para uma espécie de mini-sessão parlamentar relativa ao imobiliário, e todos sabemos que há posições muito divergentes dos vários grupos parlamentares numa questão que é central para o país, e eles tentam encontrar, de facto, aquilo que é o mais difícil, que é um quadro legal, um quadro regulamentar que vá de encontro às principais preocupações. Daqui a pouco vamos ter a intervenção de cada um dos nossos elementos do painel, que eu passo a apresentar. Eles vão fazer uma intervenção por sorteio. A ordem foi terminada por sorteio. Eles vão fazer uma intervenção de 2 minutos e depois teremos aqui, então, um pequeno debate que será certamente muito interessante. Por ordem, a primeira intervenção, depois de uma primeira intervenção do Sr. Bastonário José Carlos Rezende, a primeira intervenção será da deputada do PS, Helena Roseta, que está aqui à minha esquerda, depois António Costa e Silva, do PSD, que está à direita do Sr. Bastonário, a deputada Paula Santos, do PCP, que está precisamente naquele extremo, o deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS, que está precisamente na ponta oposta, como convém, de resto, não só em termos políticos, mas em termos de debate, e Pedro Soares, do Bloco de Esquerda, também deputado. Eu daqui a pouco direi um bocadinho de forma mais detalhada, antes das intervenções, o que é que cada um deles faz, sendo que todos eles são deputados e todos eles estão ligados às questões da habitação e do imobiliário. Eu preparei um pequeno improviso, porque o improviso melhor é o que está escrito e normalmente não nos alongamos muito. Geralmente as pessoas, quando falam de improviso, vou dizer 2 ou 3 palavrinhas, depois falam 15 minutos. Eu assim vou falar 45 segundos para resumir as principais questões que estão neste momento na berra, podemos dizer assim, na primeira linha das notícias, e depois então ouviremos as intervenções iniciais e o debate. Relativamente à situação do imobiliário em Portugal, alguns especialistas falam em bolha imobiliária, mas outros defendem que estamos perante preços que são apenas determinados pela lei da oferta e da procura, o chamado mercado a funcionar. Em alguns pontos do país, os preços atingem valores absolutamente proibitivos. Falamos de Lisboa, do Porto e do Algarve, ou, no caso das ilhas, no arquipélago da Madeira. Há casos de pessoas a venderem casas em tempo recorde, com um ou mais compradores em disputa, alcançando valores que nunca imaginariam. Outros lembram que, mesmo assim, ainda estamos longe dos preços das principais cidades europeias, Paris, Londres ou Madrid. O que nos torna um mercado apetecível, principalmente no caso de Lisboa, e que por isso também temos muita dificuldade em resistir ao apelo das ofertas, em especial de estrangeiros endinheirados que procuram segurança, melhores regimes fiscais e um país cheio de atrativos, como são os casos da gastronomia, do clima e da diversidade de belas paisagens. Há muitas dificuldades para os habitantes das cidades, onde mais se sente este fenómeno. Não há casas para arrendar, não há habitação para estudantes, não há poder de compra para o português médio adquirir habitação permanente e, por isso, muitos queixam-se de estarem a ser atirados para fora das grandes cidades. Há ainda o crescimento muito intenso dos alojamentos locais. Alguns olham para este negócio como uma verdadeira galinha dos ovos de ouro, outros consideram que é uma ameaça ao mercado de arrendamento, à tranquilidade familiar e à segurança nos imóveis, devido ao constante entra e sai de pessoas desconhecidas e nem sempre respeitadoras das regras da sã convivência. Será também um forte contributo para expulsar habitantes dos grandes centros urbanos. No meio de toda esta confusão encontramos os solicitadores e agentes de execução, que têm um papel fundamental ao tentarem garantir que as regras são respeitadas por todos os intervenientes neste mercado. Por fim, a pergunta que todos fazemos é se existe ou não uma situação sustentável e duradoura ou se estamos perante uma ilusão que vamos pagar muito caro num futuro próximo. É este, creio, o resumo daquilo que está mais ou menos na primeira linha das notícias e passo então à primeira intervenção, o Sr. Bastonário José Carlos Rezende, Bastonário da Ordem dos Solicitadores, dos Agentes de Execução, solicitador e agente de execução também. Muito boa tarde. Eu começo por agradecer a intervenção do nosso moderador, mas especialmente a presença dos senhores deputados, a sra. Deputada Helena Roseta, o Sr. Deputado António Costa e Silva, a Sra. Deputada Paula Santos, o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, o Sr. Deputado Pedro Soares, que representam os 5 partidos com maior expressão no Parlamento. Como imaginam e como todos sabem,
tanto os solicitadores como os agentes de execução estão todos os dias envolvidos em problemas que têm a ver com a legislação da habitação. O solicitador, enquanto mandatário, umas vezes representa os inquilinos, outras vezes os senhorios, sente o problema do inquilino que está a ser despejado, ou o inquilino a quem aumentam a renda, sente o problema do senhorio que precisa do arrendado ou que quer receber o maior rendimento possível. As alterações da legislação são enormes. De certeza que todos já ouviram falar dos escritórios de advogados ou solicitadores que dizem não dou consultas sobre habitação, face à dificuldade de conhecer toda a legislação. E as diversas situações, em função do ano que entrou, do ano em que renovou o contrato, etc. Os agentes de execução vivem esta situação, muitas vezes, de uma forma especialmente dramática, porque são eles que têm que fazer, muitas das vezes, as citações, não tantas como a que se calhar seria necessário, para informar os inquilinos dos despejos. São eles que têm de assegurar os despejos dos inquilinos, procurar, junto dos organismos da Segurança Social, das câmaras municipais, das juntas de freguesia, habitações alternativas com muitas dificuldades e que têm de viver a violência psicológica de tudo o que significa um processo de despejo que é extremamente complicado. Essa é uma das razões, ou estas são as razões principais que nos levam a achar que é extremamente importante este debate e estarmos muito gratos aos seus deputados pela paciência para virem cá numa sexta-feira à tarde, depois de um dia que já sei que foi de votações até há pouco, e, em nome da Ordem dos Solicitadores de Execução, quero agradecer-lhes muito a vossa presença e a vossa disponibilidade. Muito obrigado. Bom, muito bem, então passamos à primeira intervenção da deputada Helena Roseta, é deputada do PS, integra o Grupo de Trabalho para as Questões de Habitação, Reabilitação Urbana, Políticas das Cidades. Dispensa mais apresentações, desde sempre ligada a estas questões da habitação. Muito obrigada. Em primeiro lugar, estou a falar a título pessoal. Sou, de facto, pertenço ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas sou deputada independente, mas tenho muito gosto em estar aqui. Dizer-vos, em primeiro lugar, que não estamos mais do que a agradecer e a responder a um convite que fizemos à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução para ir ao Parlamento ajudar-nos a alterar as leis. Portanto, agora estamos nós cá a prestar contas do que é que fizemos com o contributo que também nos foram dar. Dizer-vos que a questão de saber se nós estamos ou não estamos perante uma bolha imobiliária não é talvez a mais relevante. Eu penso que sim, que temos mini bolhas, não temos uma bolha a nível nacional, temos mini bolhas às zonas do país onde não há bolha nenhuma, até pelo contrário, há casas a mais que ninguém quer, e portanto temos mini bolhas localizadas em sítios críticos que estão a fazer uma pressão muito grande, mas mais importante que isso, e isso era o ponto onde eu queria chegar, nós estamos com um enorme desequilíbrio do mercado do arrendamento e do mercado imobiliário em geral, um enorme desequilíbrio, porque a oferta não encontra a procura, há uma procura externa com muito poder de compra, a procura interna não encontra aquilo que procura e a oferta é insuficiente. Portanto, isto existe, tem causas estruturais e tem causas conjunturais. Nós pedimos à UTAU, que é a Unidade Técnica de Apoio Orçamental da Assembleia da República, que nos fizesse uma análise das propostas que estão em cima da mesa na área fiscal, e eles fizeram uma análise precisamente das causas estruturais e das causas conjunturais deste desequilíbrio. Mas está toda a gente de acordo que o desequilíbrio existe. Eu gostaria de acrescentar que neste desequilíbrio se verificam duas circunstâncias. Há falhas do mercado, há sítios onde o mercado não está a responder de jeito nenhum, e há falhas do Estado. Há sítios onde o Estado não está a cumprir o seu papel. Portanto, temos aqui erros para os dois lados. Depois também temos traumatismos para os dois lados. Temos, do lado dos proprietários, um traumatismo antigo do congelamento de rendas, que é uma espécie de um fantasma que durou muitas décadas, que já não existe, mas que pontualmente ainda é invocado porque as pessoas acham que ainda estamos com rendas congeladas, há umas situações muito pontuais, mas esse traumatismo existe. E temos o traumatismo oposto, que é bastante mais recente, que é o traumatismo da precariedade da habitação, quer dizer, estou a receber a carta para dizer que já não posso continuar, não vai ser renovado o meu contrato, as pessoas estão numa angústia enorme. Portanto, estamos aqui numa situação difícil, com interesses conflituais, com traumatismos antigos, com causas estruturais antigas e com causas recentes. Uma já foi citada, o alojamento local, que retira muitas casas de habitação. Temos causas recentes que desequilibram a procura, que é nomeadamente o investimento estrangeiro, os vistos gold e as autorizações a residentes não habituais, que até podiam ser muito úteis em sítios onde não há investimento, mas que estão precisamente a ir sobrecarregar nos sítios onde nós precisamos ter habitação acessível. Portanto, estamos numa situação difícil. O que é que nós podemos fazer na lei? Só podemos mexer em duas coisas. Podemos mexer na legislação do arrendamento,
podemos e devíamos mexer, e era para onde devíamos ter começado, numa lei de bases da habitação que nunca existiu em Portugal. Temos o artigo 65 da Constituição, depois não temos uma lei de bases, saltamos depois para as legislações particulares, quando a saúde, a segurança social, a educação sempre tiveram leis de bases, onde se define muito claramente o papel do Estado e o papel do privado. A habitação nunca teve isso. Temos uma circunstância em que temos 2% de habitação pública e 98% de habitação privada, que é também muito desequilibrado e muito abaixo, em termos de intervenção pública, do que acontece nos outros países europeus. E, portanto, temos aqui uma dificuldade. O que estamos a procurar, não quer demorar mais tempo, e teremos mais tempo no debate para voltarmos aqui, o que estamos a procurar é reequilibrar os direitos de inquilinos e senhorios na legislação, que nós, pelo menos pela minha parte, e alguns dos presentes acham que foram desequilibrados com a legislação de 2012, e estamos a procurar, eventualmente, encontrar outros mecanismos, nomeadamente a nível fiscal, de intervenção pública. Não temos acordo entre todos sobre todas as formas de intervir, mas o meu objetivo nisto tudo, não podemos fazer a lei perfeita, nem a conseguimos fazer, mas poderemos com certeza melhorar a lei que está. E, portanto, os contributos que recebemos, quer da Ordem dos Solicitadores, quer dos outros agentes, e do que recebemos da sociedade civil, de encontros como estes, chamando-nos a atenção para problemas, são muito importantes para nós depois tentarmos resolver, mas evidentemente nem tudo se resolve só na lei, é preciso também que haja vontade política e que haja políticas públicas que possam complementar aquilo que as leis dizem. Para já era o que eu diria. Muito bem, obrigado, Sr. Deputado. Eu peço que respeitem, de facto, os 2 minutos nesta intervenção inicial. Passamos para o deputado do PSD, António Costa Silva, especialista em habitação e arrendamento, apresentou as propostas do partido, precisamente, para as questões do arrendamento. Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem que... Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui convosco a debater um tema muito importante e um cumprimento especial ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e de Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende, mas também ao nosso moderador, ao jornalista António Esteves. Um cumprimento também especial aos meus colegas que estão aqui a debater este tema, que nós já andamos há muitos meses nesta discussão e em muitos debates, e acho que isso é positivo. Dar nota de 2 ou 3 aspectos que me parecem essenciais. Primeiro, sobre a lei de 2012. Nós, se calhar toda esta geração que está aqui na sala, é do tempo em que arrendar uma casa era arriscado, em que qualquer pessoa sabia que estava sujeito a pegar das suas poupanças, em que gerou um investimento, em que acreditava que aquele investimento valia a pena e que aquelas casas que foram arrendadas ficou sem direitos, em termos práticos. Por isso significa que a lei de 2012 foi uma lei que permitiu que se estabelecesse confiança precisamente numa área muito importante. É verdade que todo cidadão tem direito à habitação, é verdade que todo cidadão, como está na Constituição, tem direito a ter casa ou ter um espaço onde habitar, mas também é verdade que o artigo 62 da Constituição, que é o direito à propriedade, não pode estar excluído. Mas também, certamente, todos nos recordamos que esta nova lei, no fundo, veio permitir que se gerasse uma confiança num mercado que ninguém acreditava. Num mercado que poderia, ou que as pessoas entendiam, que valia a pena apostar. Ou seja, valia a pena fazer poupança, valia a pena investir e valia a pena arrendar, mesmo que a rentabilidade não seja muito alta, em alguns casos. Dar nota que, de facto, houve um boom na área imobiliária, sobretudo em 2 zonas do país. Eu sou de Évora, portanto, na minha zona isso não acontece. Portanto, vivo num concelho próximo de Évora, portanto, estamos a falar de realidades completamente diferentes. Houve um boom em Lisboa e houve um boom no Porto, sobretudo graças ao turismo e a um conjunto de dinâmicas que aconteceram e que vêm acontecendo desde 2014, 2015, que são positivas. Só que, de facto, nós estamos com uma dor que é dor de parte, uma dor que é positiva. E essa dor de parte, de facto, está a levantar alguns problemas e temos que corrigir alguns destes problemas. E era sobre isso que eu me queria centrar, é que nós aqui, nesta discussão, estamos perante, e vão ver clarinho no debate, perante 2 modelos. Um modelo em que acredita que a sociedade pode melhorar, pode avançar e que o mercado de arrendamento pode ser um verdadeiro mercado de arrendamento e pode haver habitação social, em que o Estado tem que cumprir o seu papel, e há outro modelo que é voltar ao passado, que são reversões e mais reversões, em que vamos ao congelamento, em contratos ad eterno e que as pessoas que efetivamente acreditaram que as suas poupanças podiam ser aplicadas, é tudo para voltar para trás.
tudo para voltar para trás. É esse modelo que vão encontrar aqui. E é perante um conjunto de leis que estão na discussão na Assembleia da República que corremos o risco, sobretudo se o Partido Socialista não tiver o mínimo de sensatez sobre aquilo que está em questão, corremos o risco de dar uma cambalhota para trás e não voltamos a recuperar. E este mercado, o mercado imobiliário, tem riscos muito grandes em termos de futuro. E, efetivamente, a esquerda lá dirá que a palavra mercado é chocante. Porque estamos a falar de habitação. Não, há áreas que têm a ver com a questão social, com a área da integração das pessoas, em que o Estado tem um papel fortíssimo nessa área. E não pode ser o Estado a querer que sejam os privados a resolver o problema do Estado. Por isso nós apresentamos um conjunto de propostas, depois debateremos, um conjunto de propostas na ótica da oferta, do estímulo à oferta, do incentivo a que os preços baixem, numa lógica daqueles que investem, que acreditam que vale a pena, para que efetivamente haja um mercado de arrendamento sério, sólido, sereno e seguro. Muito obrigado. Muito bem. Passamos à deputada do PCP, Paula Santos, deputada do Partido Comunista, integra também o Grupo de Trabalho para as Questões de Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas das Cidades. Senhora deputada. Bom, muito obrigada. Boa tarde. Eu queria também agradecer o convite que foi dirigido para participar neste debate e podermos também aqui convosco aprofundar as questões sobre a habitação. Eu queria começar por referir o seguinte. Nós, no nosso país, e a nossa Constituição consagra, de facto, um conjunto de direitos, direitos económicos, direitos de trabalho, direitos políticos, direitos culturais, direitos sociais. E que, quando olhamos para o conjunto dos direitos sociais, podemos, provavelmente, afirmar, mais de 40 anos de aprovada a nossa Constituição, talvez a habitação tenha sido o direito que ficou consagrado na nossa Constituição que menos evoluiu. E quando refiro que menos evoluiu, sem esquecer naturalmente os avanços significativos que tivemos no nosso país, não é isso que queremos não ter em conta, temos em conta, como é óbvio, mas a questão de garantir a todos os cidadãos, a todas as famílias, o acesso a uma habitação condigna, tendo em conta a dimensão do seu agregado familiar, basta olharmos não só para os dados que conhecemos por parte das carências habitacionais, que nós queremos que estão por baixo, basta olhar para as situações em que vivem muitas famílias em situação de sobrelotação ou em que a habitação, de facto, não reúne as condições mais adequadas de conforto para a residência e verificamos que nesta matéria há, de facto, ainda um longo caminho que temos que percorrer. Um segundo aspecto que queria colocar, e estou a colocar como os aspectos ainda de introdução, prende-se com o seguinte. Ao longo de décadas, em particular nos últimos anos, a resolução do problema da habitação de cada uma das famílias era um problema que, de facto, que era deixado para a resolução de cada uma das famílias. E empurrou-se muito as famílias para a situação de endividamento, em particular junto da banca, e o resultado também está à vista no nosso país relativamente a esta matéria. Porquê é que eu estou a colocar esta questão? Porque, de facto, houve aqui uma demissão por parte do Estado ao longo de vários anos, e isto perpassou vários governos, houve aqui uma demissão por parte do Estado de uma intervenção direta em matéria de habitação. De uma intervenção direta, quer no que diz respeito, em particular, no que diz respeito à disponibilização de habitações para as famílias, um parque habitacional público, e não estou a restringir, quando refiro este aspecto, não nos estamos a limitar a habitação dirigida às famílias com menores rendimentos. Não. A existência de habitação para responder às necessidades das famílias das várias camadas da nossa população. E esta é uma questão que nós consideramos que é de facto estrutural e profunda. E é isto que é necessário, é isto que nós consideramos que é fundamental também intervir. Aliás, recentemente o PCP entregou na Assembleia da República também uma proposta e queremos dar o nosso contributo para a discussão sobre a Lei de Bases da Habitação, em que centramos muito a intervenção, a ação e a necessidade de adotar medidas da intervenção do Estado e olhar para a habitação como tendo uma função social.
A habitação, cada um dos imóveis, das frações, tem de facto uma função social e a função primordial é de facto ser utilizada para responder às necessidades de habitação que estão identificadas no nosso país. Permitam-me só uma última referência, pois teremos naturalmente tempo para desenvolver estas temáticas, mas não queria deixar de fazer uma referência também, que esta é uma questão que está muito atual, por todas as razões, mas também à lei que foi aprovada em 2012 a propósito do arrendamento urbano. Nós temos uma posição muito crítica relativamente a essa lei e consideramos de facto que veio criar desigualdades profundas entre as duas partes, inquilino e senhorio. E desigualdades profundas em duas perspectivas. Duas perspectivas que levam a uma consequência, que é um conjunto de instrumentos, de mecanismos, de medidas que conduzem à facilitação do despejo e, por outro lado, também um caminho de liberalização de valores de renda que são incomportáveis para muitas e muitas famílias. E isto levou, de facto, à precarização do acesso à habitação. Nós hoje temos, vou mesmo terminar, nós hoje temos situações e as pessoas, muitos inquilinos colocam-nos isto, de que sempre cumpriram com as suas responsabilidades, nunca tiveram um atraso, sempre pagaram a renda, pagaram o valor de renda que estava acordado, que estava contratado, neste caso concreto, no contrato de arrendamento. Muitos deles fizeram inclusivamente melhorias na habitação onde residiam e o pagamento no final é o senhorio opõe-se à renovação do contrato, deixando muitas e muitas famílias, de facto, numa situação de enorme instabilidade. E eu creio que este é um aspecto que devemos ter em conta também, de facto, a precarização e esta desigualdade que existe, em particular, na proteção também dos inquilinos. Obrigada. Tenho de concluir, Sra. Deputada. Sempre sonhei dizer isto. Muito bem, agora passamos ao deputado Álvaro Castelo Branco, do CDS, integra também o Grupo de Trabalho para as Questões da Habitação, Reabilitação Urbana e Políticas das Cidades. Obviamente que há uma tolerância, não estou aqui a medir o tempo pelo cronómetro, mas são 2 minutos. Muito obrigado. Eu seguramente que não levarei mais, queria só apenas fazer uma introdução. Só não pode fazer defesas de honra. Não haverá caso para isso. Queria, obviamente, cumprimentar a todos que aqui hoje estão presentes, cumprimentamos especialmente o Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, José Carlos Rezende, também o nosso moderador, que conheço há bastantes anos, António Esteves, cumprimentar os meus colegas aqui presentes e agradecer também o convite para aqui estar hoje, que eu faço com muito gosto. Eu, em jeito de introdução, e para também não tentar só enquadrar a questão de princípio, e depois mais à frente teremos a oportunidade de falar mais concretamente em muitas questões, eu, se calhar, para ser um bocadinho diferente, adiantava aqui alguns números. Provavelmente será de conhecimento de alguns, mas provavelmente também não será de conhecimento de todos. É que, comparando, em 1970, em Portugal, o arrendamento representava 46% do mercado da habitação e a habitação própria permanente representava 54%. Em 2011, quando foram os últimos censos, o mercado de arrendamento representava apenas 21%, e já não 46%, e a habitação própria permanente dos portugueses representava 79%, ou seja, 79% dos portugueses viviam em 2011 em habitação própria e apenas 21% usavam o mercado de arrendamento como solução para a sua habitação. Já agora, comparando, vale o que vale, na Alemanha, nessa mesma altura, a habitação própria era 52%, na Suíça 44%, e, portanto, Portugal estava muito acima na questão da habitação própria permanente dos demais países da União Europeia. Também, em 2011, existiam em Portugal cerca de 1 milhão de edifícios a necessitar de reabilitação por estarem em estado extremamente depauperado e, portanto, a precisar de reabilitação urgente, de obras de manutenção, de conservação e, mais do que isso, alguns mesmo, não 1 milhão com certeza, mas alguns mesmo em risco de queda. Em 1994, havia em Portugal apenas 84.445 beneficiários do crédito à habitação, em 1994. Em 2013, existiam 2.351.160 beneficiários do crédito à habitação, ou seja, um aumento de 2.700% neste diferencial de anos. Em 2011, o peso da reabilitação no setor da construção representava 8%, sendo que a média europeia no mesmo ano de 2011 era de 26% para a reabilitação.
E eu estava a dar estes dados e a caracterizar a situação em Portugal, que era uma situação grave, que era fruto, e foi fruto, da inatividade de muitos governos de atacar este problema da habitação. E por isso surge a lei, que o Sr. Deputado aqui do PSD, António Costa e Silva, já falou, de 2012, que é uma lei que é aprovada pelo governo do PSD e do CDS, por a maioria do PSD e do CDS, exatamente para a primeira vez, depois de uma tentativa do governo do Partido Socialista em 2006 de o ter feito, a verdade seja dita, mas não ter tido grande sucesso, em 2012 aparece a nova lei do arrendamento, exatamente para combater esta questão que afligia o país e que era extremamente preocupante para Portugal. E desde aí, efetivamente, estes números foram invertendo, temos apenas 6 anos desde a promulgação dessa lei. A questão foi-se invertendo, mas efetivamente, nós no CDS entendíamos que era a altura, envolvidos 5 ou 6 anos, porque nós já começamos este processo o ano passado, que era a altura de complementar essa lei, fazê-la evoluir e acompanhar também novas realidades que, entretanto, foram surgindo em Portugal. Todas estas questões não são questões estáticas, são questões dinâmicas. Hoje em dia o mundo evolui muito depressa, as situações vão se alterando e convém que as leis acompanhem a realidade e vão conformando as novas realidades e as novas questões que foram existindo. E, portanto, o CDS, nesse sentido, apresentou na Assembleia da República 6 iniciativas legislativas que estão em discussão e já tiveram a discussão e que estão a ser votadas, exatamente no sentido de melhorar e adaptar a novos tempos a lei de 2012, que nós realmente consideramos que foi um marco importante na questão da habitação e do arrendamento em Portugal. E para cumprir os 2 minutos, queria realçar aqui uma questão que efetivamente nos divide da esquerda, que é a seguinte. Constitucionalmente, e muito bem, a Constituição diz que todos os portugueses têm direito a uma habitação condigna, e muito bem. A diferença é que nós entendemos que quem tem que garantir essa habitação condigna aos portugueses é o Estado e não os privados. E não são os privados que têm que fazer a ação social. Não são os privados que têm que fazer a ação social em nome do Estado. E essa é a grande diferença entre o CDS, já agora se me permite, o PSD e a esquerda parlamentar. Muito obrigado. Muito bem. Eu há pouco brincava com a questão da defesa da honra, porque normalmente os deputados no Parlamento, quando precisam de ganhar tempo, ou quando não têm tempo e precisam de algum tempo, ou fazem uma interpelação à mesa ou pedem a defesa da honra. Era só uma pequena brincadeira. E agora, finalmente, a última intervenção do deputado Pedro Soares, deputado do Bloco de Esquerda, presida a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. Sr. Deputado. Muito obrigado. Queria também cumprimentar todas e todos, agradecer o convite para estar aqui nesta sessão, com pessoas seguramente interessadas e conhecedoras desta matéria. Agradecer o convite ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, muito obrigado. Cumprimentar também o nosso moderador. Bem, a vantagem que tenho de falar em último lugar é que muitas das matérias que queria abordar já foram aqui abordadas. Queria, por isso, fazer 2 ou 3 comentários nestes 2 minutos. Primeiro, eu queria dizer que se todos nós falamos em crise habitacional, em bolha especulativa ou bolhas especulativas, é porque há algum problema no mercado. Quer dizer, não é a esquerda que está a inventar um problema no mercado habitacional. Ele existe, objetivamente. Ora, nós podemos ter aqui 2 comportamentos sobre esta matéria. É não querermos resolver, enfrentar, encontrar soluções para essa desregulação que há no mercado, para essa crise que há no mercado, e, portanto, querermos considerar que quem é mais forte no mercado tem um ascendente no mercado e, portanto, pode ditar as regras do mercado. Quem não tem essa força, que neste caso concreto são os inquilinos, tem que submeter às regras objetivas do mercado que estão desequilibradas. Ou então podemos ter uma atitude que me parece que é aquela que a maioria da Assembleia da República está a ter, ou está a querer ter, que é a de procurar introduzir alguns fatores de regulação no mercado, algum equilíbrio, algum fator de alguma justiça no mercado dentro do que é possível. E, portanto, eu julgo que é neste âmbito que se têm que colocar as questões e não no âmbito de que parece que há aqui uma certa dicotomia, que é há uns que são contra os senhorios e outros que são a favor dos senhorios. Eu julgo que somos todos a favor de regulação do mercado, de equilíbrio do mercado, de regras mais justas no mercado, que é precisamente aquilo que não existe e que foi agravado com a lei de 2012, efetivamente, como, aliás, é reconhecido comumente. E é nesse sentido que me parece
que é necessário dizer que a legislação que neste momento está a ser debatida na Assembleia da República, e todos os partidos apresentaram já propostas, portanto todos os partidos em princípio estarão interessados que haja melhor regulação no mercado, o que nós estamos a tentar fazer é, apesar das diferenças, encontrar uma legislação que melhore o equilíbrio do mercado, que melhore o acesso à habitação por parte daqueles que precisam de habitação. E é preciso dizer que nós vivemos uma situação no nosso mercado habitacional que é muito dispar em relação àquilo que acontece na média da Europa. Como já aqui foi dito, na média da Europa, o que acontece é que existe uma grande oferta pública de habitação, na ordem dos 15%, 20%, 30%. Como a deputada Helena Roseta já aqui referiu, em Portugal são 2%. Eu só gostava que reparassem no seguinte: imaginem que no setor da saúde só havia 2% de oferta pública. Ou seja, que 98% da saúde era privada. Qual era a situação da acessibilidade do cidadão comum à saúde? Acho que era completamente diferente daquela que nós hoje vivemos com o Serviço Nacional de Saúde, onde há uma forte presença pública da oferta de cuidados de saúde. Imaginem que acontecia uma situação idêntica na educação, que só 2% da oferta na educação era pública. Ou seja, que 98% da oferta da educação era privada. Imaginem qual era o equilíbrio que existia no acesso à educação. Bem, então, e nós não entendemos a habitação como um direito essencial, fundamental, aliás, está previsto no artigo 105 da Constituição. Como é que nós podemos continuar a ter um mercado tão desequilibrado, apenas 2% de oferta pública, a maior parte do parque habitacional é privado, e inclusive um mercado de arrendamento que é também desproporcional em relação ao resto da Europa, por uma razão simples. É que a grande maioria do investimento, a maior parte do investimento feito em termos de financiamento público da habitação foi para bonificação de juros para a aquisição de casa própria. Em vez do Estado aplicar financiamento no sentido da oferta pública de habitação, de favorecer o mercado de arrendamento, o que fez foi que as famílias se endividassem, que houvesse bonificação de juros para financiar o sistema bancário e para que depois o país fosse endividar no estrangeiro e tivéssemos a dívida pública que temos, que deu origem à situação de crise que nós acabamos de atravessar. E, portanto, mascarar esta realidade parece-me que é não querer enfrentar o problema real que nós temos no nosso mercado habitacional, que é de enorme desequilíbrio, de enorme desregulação, e é precisamente isso que é necessário ultrapassar. Muito obrigado. Creio que temos aqui um resumo daquilo que pensa cada um dos grupos parlamentares que têm assento na Assembleia da República sobre todas estas questões. Há aqui, obviamente, questões também que são defendidas por defenderem cada um deles questões ideológicas muito concretas e, portanto, há uma maneira diferente de olhar para as coisas. Vamos partir para o debate partindo do Orçamento de Estado para 2019. Obviamente começaremos pela arquiteta Helena Roseta, mas depois todos os senhores deputados poderão intervir, porque passamos à fase do debate e não é preciso que eu intervenha permanentemente a dar a palavra. Começando por isto, senhora deputada, se me permite, a proposta de Orçamento de Estado para 2019 tem medidas de promoção para a reabilitação. Estão previstos, por exemplo, arrendamentos forçados com obras coercivas. O PCP, na Lei de Bases da Habitação, vai até mais longe. Defende a expropriação dos edifícios devolutos, públicos ou privados. Em situação de emergência. Era isso que eu ia dizer. Mas aqui a questão que eu coloco para todos, partindo deste ponto de partida, é se nós não estamos aqui para resolver a questão do imobiliário em Portugal, se nós não estamos aqui a entrar em questões que colidem com o direito à propriedade privada, o direito das pessoas a terem propriedade privada. Ora, muito bem. Eu queria começar por dizer que os números que o Álvaro Castelo Branco citou são verdadeiros, são números do INE, nós conhecemos-los, mas é preciso ir um bocadinho mais longe. Os 79% de casa própria que ele invocou no censo de 2011, atenção que os números mais recentes, e acompanham a tendência do Eurostat sobre Portugal, dizem que destes cerca de 78% ou 79% de ditos proprietários, metade está a pagar empréstimo ao banco. É muito importante chamar a atenção para isto, porque quem está a pagar empréstimo ao banco, na prática, é como se fosse inquilino da banca, com a diferença que aquele senhorio não faz obras.
A banca não faz obras, é a pessoa que tem que pagar o condomínio, tem que pagar as obras, tem que pagar tudo, tem que pagar o IMI e ainda tem que pagar o empréstimo ao banco. E, portanto, é bom termos isto presente e isto acontece exatamente porque não houve oferta de arrendamento acessível para as pessoas poderem optar pelo arrendamento em vez de optar pela casa própria. E como temos recentemente taxas de juros muito baixas, entre uma coisa e outra, e os cálculos estão feitos, hoje em dia, nas grandes cidades, é mais barato comprar do que arrendar, em termos de prestação mensal. Depois as contas todas, em termos de prestação mensal. São as contas que as famílias fazem. Quanto é que eu posso gastar para ter casa? Portanto, precisamos ter isto presente. Há aqui, de facto, uma situação. Nós temos, efetivamente, sobre essa questão que você levantou do Orçamento de Estado, isso é apenas uma das propostas que lá está, ainda nem sequer a estudei. As pessoas não fazem a menor ideia que a questão do arrendamento forçado já está na lei desde o tempo anterior ao governo PSD-CDS. O próprio PSD-CDS manteve o arrendamento forçado na lei. Eu tive um parecer nessa altura que mandei para o deputado do PSD a dizer é um disparate o arrendamento forçado, vocês não vão para aí, porque isso é um disparate, não vai funcionar. E, portanto, estamos a falar de uma coisa que já existe, que já está na lei e que o Governo agora pede para alterar, mas eu ainda não tive tempo de ver em que termos é que vamos alterar. No Orçamento de Estado há outras matérias. Em matéria de habitação, eu já estive a fazer umas contas sumárias, ainda não as posso, não as posso confirmar, fiz contas sumárias e posso dizer, no ano passado nós tínhamos uma verba ridícula no Orçamento de Estado para a habitação e eu disse-o, embora seja parte de um grupo que defende o Governo, disse ao Governo lá, isto é ridículo. O valor que estava no Orçamento de Estado para a habitação andava à volta de pouco mais de 100 milhões de euros. Direto, valor direto. Depois havia várias coisas intermédias, mas valor direto de dotação do Estado. No Orçamento de Estado para este ano anda à volta dos 500 milhões. Portanto, há uma subida. É pouco ainda, mas há uma subida. Há 40 milhões para investir num programa novo, que aliás resulta de uma deliberação que nós aprovámos por unanimidade, todos nós que estamos aqui, fizemos-la por unanimidade, na Assembleia da República, fazer ao Governo, façam um levantamento das carências e promovam um programa de realojamento que não existe nenhum. Há anos que não havia nenhum programa de realojamento em Portugal, público, nacional. E agora vai existir, chama-se Primeiro Direito, e a verba está no Orçamento de Estado e ele vai começar com 40 milhões. É pouco, eu também acho pouquíssimo, mas prevê-se ir até aos 700 milhões. Portanto, pelo menos um passo se deu e foi a Assembleia da República que o exigiu. E, portanto, essa questão específica dessa autorização legislativa provavelmente não sei se passará ou não, temos que estudar e ver o que é que ela quer dizer. Não creio que essa medida seja a medida mais relevante. Aquilo que eu acho que é relevante, isso sim, e digo na proposta de lei de bases que eu próprio apresentei, nós não estamos, como estávamos no 25 de abril, com um déficit de habitação. Nós temos habitação a mais em Portugal. Temos muito mais casas do que famílias. Não temos é casas acessíveis nos sítios onde as pessoas querem. E, portanto, o que nós temos é criar medidas para incentivar a oferta. Eu concordo com as medidas de natureza fiscal para incentivar a oferta, embora não exatamente nos tempos que foram apresentadas, mas acho que essa é uma ferramenta possível. Mas também podemos e devemos penalizar aquelas casas que, podendo estar a ser utilizadas, estão fechadas à espera de se valorizar. Isto tem um nome que se chama especulação, desculpem lá, chama-se especulação, e ela existe. E muitas vezes nem é do pequeno proprietário nacional, não é. Eu, em Lisboa, o que eu verifico são fundos imobiliários internacionais que utilizam as casas como um ativo que vendem e tornam a vender passado 8 dias, não lhes interessa nada se está a ser usado ou não, interessa é que lhes paguem mais. E nós estamos a assistir a isto todos os dias. Portanto, eu posso estar a ser influenciada pela minha experiência, que é de Lisboa, que conheço bem, onde durante anos tive a responsabilidade de 26 mil fogos sociais, que eu tinha a responsabilidade de gerir, portanto, conheço bem a realidade de Lisboa, no resto do país não será assim, mas esta realidade existe. Existe e provoca uma pressão brutal em cima das pessoas que ficam de repente sem casa. Portanto, temos que não olhar só para um ponto, não ver só através de uma medida, temos que olhar para o Orçamento de Estado no seu conjunto, perceber se ele é equilibrado ou não. Em matéria de habitação, eu acho que ele é bastante melhor que o do ano passado, embora eu ainda esteja insatisfeita com ele, e já tive a ocasião de dizer isto ao Primeiro-Ministro. Bem, do que é que nós estamos a falar? Arrendamento forçado. O que está na Constituição é para em casos de calamidades. Ou seja, se houver uma catástrofe, aí, e os senhores que percebem de leis, mais do que eu sou economista, sou ignorante na matéria, mas sei ler, e é o que lá está. O que nós deveríamos estar a falar, quando o Estado quer cumprir o seu papel, é de expropriação. Paga o justo valor da propriedade de quem o tem, paga e faz a sua ação social. Não tem mal nenhum. Nós não somos contra isso e temos propostas nesse sentido. Essa é que é a diferença. Vejam só o que é que andam a aprovar sobre estas matérias.
E as propostas que andavam em cima da mesa, lei da preferência, que já está aprovada, até teve um veto do Sr. Presidente da República em determinada altura. Bem, as pessoas, só para terem uma ideia, quem tem casa e arrenda casa, se a quiser vender mais barato ao filho, não pode. Nenhum de vocês, se forem proprietários, não podem. Desde que a pessoa tem direito de preferência, não pode. Já não pode. Exemplos concretos de coisas que estavam em cima da mesa. Portanto, vocês para verem o princípio ideológico, o arrastamento que vai aqui nestas almas. Direito de preferência diz mais ou menos isto das propostas iniciais. A pessoa, que era o inquilino, era notificada em 8 dias para decidir se ficava ou não ficava com a casa. 8 dias. Podemos assumir que era curto. E nós assumimos que era necessário uma alteração. E propusemos uma alteração. Ali os nossos amigos propunham 180 dias. Ou seja, tudo que eram negócios que já estavam estabelecidos, até de pequenos proprietários, caíam todos no dia a seguir. Todos os contratos de compra e venda que estavam estabelecidos caíam no dia a seguir. Todos. Era isso que estava discutido na Assembleia da República, com um único objetivo. Era um negócio que havia a nível nacional da fidelidade. Há que dizer os nomes concretos, que é para terem a percepção do que se passa. Outro exemplo na mesma área. Uma pessoa, por exemplo, para ter direito de preferência, na lei anterior, tinha que lá morar 3 anos. 0 dias. Arrendava, tem direito de preferência. Acabou-se. São proprietários, não mandam nada. É assim, o Estado não tem papel nenhum desta história, os privados que paguem. Quem tem casa, quem poupa. Quem poupa é quem pega nas suas poupanças, não gasta noutras coisas, ou não pega nas suas poupanças e investe noutras áreas que até podem ser mais rentáveis, tem as suas poupanças limitadas. Porquê? Porque, por razões ideológicas, quem tem capital é um capitalista, mesmo que seja um capitalista pobre. É isso que nós temos. Nós temos muitos proprietários de casas. Eu ainda sou do tempo, e vocês são do tempo, certamente, que iam à Alfama, iam à Moraria, aquilo era lixo, casas caídas, tudo velho, não se podia andar lá, escuro, perigoso. Hoje em dia não é, porque houve mudanças, porque houve leis que permitiu que houvesse melhorias e que aquelas zonas das cidades de Lisboa, das principais zonas, melhorassem. Tomara eu que Évora estivesse a beneficiar do mesmo. Eu batia palmas. Portanto, esta lógica ideológica de tudo o que é moderno, como dizia o meu colega Álvaro Castelo Branco, e bem, a lei tem que se ir adaptando aos novos tempos, à modernidade, aquilo que está acontecendo na sociedade. E nós, a nossa avaliação que fazemos é precisamente nesse sentido. Há melhorias, temos das 23 propostas, o PSD fez 9 propostas. O CDS, já diz aqui, fez 6 propostas. Só da nossa área são 15 propostas de melhoria. Portanto, nós não estamos impávidos e serenos à espera que as coisas aconteçam, que haja penalizações ou que as situações mais precárias sejam penalizadas. Só para terminar mesmo, só para dizer uma coisa. Nós defendemos com toda a clareza 2 coisas. Subsídio de arrendamento, ou seja, os mais protegidos, idosos, deficientes, famílias monoparentais com dificuldades e famílias numerosas com dificuldades devem ter o apoio do Estado para compensar as circunstâncias quando não podem pagar. Quando não podem pagar. E nós defendemos isso. E esse subsídio de renda que nós propusemos quando foi o Governo nunca foi aplicado. Avançaram com uma moratória para odiar mais 5 anos. Porquê? O Estado não quer pagar. Quer pegar naquilo que é a propriedade privada e utilizá-la sob o prazer, e nós somos claramente contra essa situação. Bom, A Sra. Deputada está a fazer portanto, está a reforçar aquela ideia de que, de facto, o arrendamento forçado já estava na lei e não apareceu com este orçamento do Estado. Sra. Deputada, há pouco fazia aqui um parênteses para dizer atenção em situações de emergência. Portanto, o que nós estamos a falar é a defesa da expropriação dos edifícios devolutos públicos ou privados em situação de emergência, ou seja, barra calamidade. Sim, sim. É importante, não é um pormenor, nós de facto na nossa proposta que entregamos... Desculpe interromper, então o PCP não advoga que o património que está devoluto pode ser a solução para o mercado com expropriações a quem não cuida do seu património? Com obras coercivas por parte das autarquias? Deixe-me colocar o que nós propomos, creio que ajuda a clarificar. Naturalmente, nós entendemos, há pouco fiz essa referência, que é importante uma intervenção direta do Estado e que o Estado tem que disponibilizar um aumento da oferta de habitação, em particular para o arrendamento. Nós, na nossa proposta, quando há pouco também referia
que a habitação cumpre uma função social, é porque, de facto, e os últimos dados, já têm alguns anos, ainda assim são os dados oficiais, identificam um número significativo de habitações que estão devolutas e que, naturalmente, face às carências, poderiam e deveriam ser utilizadas, como é óbvio, para responder a essas carências, muito embora nós também temos presente que pode acontecer em muitas situações, onde se localizam, podem não ser exatamente onde estão as carências e precisamos então de ir para outras intervenções para responder a essa situação. Mas o que nós propomos no nosso projeto é introduzir mecanismos onde haja habitações, que as habitações devolutas injustificadamente possam ser utilizadas para responder às necessidades de habitação. E nós o que propomos também é em conformidade com o que está na Constituição. É importante que se refira esse aspecto nesta discussão, porque esse foi um aspecto que nós também tivemos cuidado na apresentação da nossa proposta. Propomos a expropriação, sim. A expropriação implica também uma compensação ao próprio proprietário. Não estamos a falar de retirar naturalmente a habitação ao proprietário, mas propomos estes mecanismos de utilização de habitações devolutas ou que estejam devolutas injustificadamente quando não haja oferta de outro nível, ou seja, quando aquilo que existe por parte do Estado não dá resposta e seja necessário recorrer naturalmente a outros meios. Como é que nós definimos o que é injustificadamente? Qual é o conceito, qual é a definição do PCV para devoluto injustificadamente? Não estamos a falar... Se eu for um proprietário que não tem capital para fazer recuperação dos meus imóveis, vou ser expropriado? Não, a expropriação é em situação de calamidade. Esse era o aspecto que eu ia chegar. É em situação de calamidade e quando todas as outras, todo o outro caminho não dá, ou seja, não se encontra resposta pelo outro caminho, através de respostas ou de disponibilização de habitações por parte do Estado. Então, em situações de calamidade que é necessário ter uma resposta urgente, admitimos a expropriação. O outro mecanismo que propomos é a posse administrativa, mas a posse administrativa é para a utilização de determinado fim. O proprietário mantém naturalmente a sua propriedade, não lhe é retirada essa propriedade e até com a perspectiva de a posse administrativa ser um instrumento até que possa ser temporário, não ser um instrumento, ou seja, e que o proprietário possa usufruir novamente Terá de durar pelo menos o tempo para a restituição do valor das obras coercivas que vão ser feitas nesse imóvel. E o próprio proprietário pode manter o contrato de arrendamento, aliás, mantém o contrato de arrendamento com a pessoa que lá tiver, nesse caso concreto. Ou seja, é importante que isto seja clarificado, porque às vezes as questões são colocadas de uma forma, eu creio que todos estamos de acordo que, de facto, há carências, há carências de pessoas que habitam ainda em habitações precárias no nosso país, há carências de famílias com baixos rendimentos que têm extrema dificuldade em poder aceder a uma habitação, as pessoas são empurradas para a aquisição com tudo aquilo que implica do endividamento e o garrote a muitas e muitas famílias e vimos o resultado com muitas a perder a habitação quando tiveram alterações até de rendimentos e estamos a falar não só de famílias de baixos rendimentos, nós recebemos inclusivamente no grupo parlamentar vários exemplos de famílias com rendimentos inclusivamente médios e que tiveram essas dificuldades. E jovens que também é uma dificuldade em aceder à habitação. E é preciso... Mas eu queria centrar a questão naquilo que nos parece que é o mais relevante neste aspecto, que é, de facto, e aquilo que é ausente neste momento. O Estado não pode ficar somente no papel do regulador. O Estado, a intervenção do Estado tem que ir mais longe. E este é um aspecto fundamental para, de facto, garantir habitação para todos e a preços, naturalmente, muito mais baixos do que aqueles que hoje nós temos, em que, em algumas cidades do nosso país, os valores de renda são completamente incomportáveis, eu nem vou falar face ao salário mínimo nacional no nosso país. Se nós olharmos para o salário médio, é incomportável para a maior parte das famílias que têm um salário médio no nosso país. Nós já voltamos aqui à ala esquerda, ao Pedro Soares, mas para garantir aqui alguma alternância entre esquerda e direita, eu perguntava ao Álvaro Castelo Branco como é que olha para todos estes termos que estamos aqui a debater, arrendamento forçado, a expropriação em casos de emergência, como diz a deputada Helena Roseta, já está na lei há bastante tempo. Como é que olham para isto e para aquela questão de como é que o Estado resolve intervir de forma tão intensa sem colidir com os direitos das pessoas?
Muito obrigado. Eu, se me permitiria falar dessas questões e de mais outra, começava pela sua pergunta, mas muito em resposta à sua deputada Helena Roseta, que tem a ver consigo. A sua deputada Helena Roseta, sinceramente, vem falar pela terceiro ano consecutivo no primeiro direito? É que o Sr. Ministro que tutela a área, o Sr. Ministro João Pedro Matos Fernandes, anunciou o primeiro direito para o Orçamento de 2017. Anunciou o primeiro direito quando apresentou o Orçamento de 2018. E agora anuncia o primeiro direito quando apresentou o Orçamento de 2019. Acredita que vai existir esse programa de realojamento? É que já ninguém acredita. No último ano de governo, depois de andarem a fazer disto uma prioridade política, ninguém acredita, está lá, provavelmente a verba ficará cativa e nada acontecerá, como em muitas outras áreas da governação, desculpe dizer-lhe isto, mas é o que vai acontecer. Depois, o nome é bem pensado. Depois, não é? Está a dizer, não é construído, está lá a verba. Sou deputada, mas eu posso lhe dizer quantas verbas estão lá que depois não são executadas. Uma questão é a execução orçamental, outra coisa é a previsão orçamental. Depois, quanto à questão que me colocou aqui o nosso moderador exatamente, há uma questão que eu gostaria aqui de trazer, que é a questão da qualidade da legislação que a Assembleia da República cria. E muitas vezes é um problema, porque são os tribunais depois, porque as coisas não são muito equívocas, que andam, desculpem o termo, às aranhas a tentar interpretar. E, portanto, nós temos a obrigação, da maneira mais clara, de legislar. E o que é que acontece nesta questão que estão aqui a pôr sobre a Lei de Bases da Habitação? O Partido Socialista apresentou um projeto de lei de bases da habitação já há bastantes meses atrás, em abril, e o PCP, penso que agora há uma semana apresentou também um. Eu confesso que ainda não olhei para o do PCP, portanto não sei falar sobre o PCP neste momento, mas sei dizer uma coisa que me viola nesta questão de legislar bem, que é, efetivamente na Constituição existe uma questão que se chama requisição civil. Em caso de emergência, qualquer bem pode ser requisitado civilmente, em caso de uma emergência, que significa esta emergência uma catástrofe. Isto está na Constituição e é um princípio constitucional. Mas o que o projeto de lei de bases do PS diz é que, em caso de habitações devolutas injustificadamente, e depois não determinam qual é o conceito de injustificado. Quem é que vai determinar este conceito? O que é estar devoluto injustificadamente? São os tribunais, cada um, que vão definir depois isso? Em matérias tão importantes, e a lei não diz o que é injustificadamente. E depois diz, em casos de emergência. E qual é o conceito da emergência? Eu também não sei qual é o conceito dessa emergência. E o que é emergência? O que é emergência para uns pode não ser para outros. Porque aquilo que o Estado quer salvaguardar já está na Constituição. Não precisa a lei de bases de vir repetir o que está na Constituição, no princípio constitucional. E, portanto, Sra. Deputada, desculpa, é muito arriscado ir por aí e não me parece bem pôr uma hipótese. Se estivéssemos em 1975, chamava-se ocupação, mas não era pelo Estado, era pelas pessoas. Eu ainda percebia. Em 2017, 2018, tem grandes dificuldades, e sabe que já há várias vezes publicamente em plenário falamos sobre isto, em aceitar essa norma. E depois esta questão de legislar mal entronca, por exemplo, na questão que aqui também falaram do direito de preferência. Foi aprovado um novo diploma, alterações ao direito de preferência em Portugal. O Sr. Presidente da República votou, voltou para a Assembleia, foi corrigido muito no sentido que o Sr. Presidente da República disse e foi novamente aprovado. Mas, se olharem para a nova redação do direito de preferência, há coisas que eu não percebi como é que também vão funcionar. Primeiro, alguém vende um prédio que está em propriedade vertical, não vende, tem comprador. E ao ter o comprador, vai notificar os seus arrendatários, porque é um prédio que está inteiramente arrendado, cada uma das frações, a dizer que tem direito de preferência na compra de uma fração de um prédio que está em propriedade vertical e que está prometido vender a alguém que o compra por inteiro. Quanto vale o andar? Diz estas alterações à lei que é pela premilagem. É premilagem. Pode-se calcular o valor das áreas, embora não haja premilagem em edifícios em propriedade vertical, mas pode-se, sim senhor, fazer isso. Mas a mesma premilagem num prédio, num andar no primeiro andar com vistas para as traseiras, ou de um andar exatamente com a mesma área, no sexto andar com vista para o mar, não é igual. E como é que se vai resolver esta questão? As alterações não o dizem. As alterações ao direito de preferência não explicam. Não explicam. E depois não sei muito bem como é que se vai resolver essa questão da propriedade
da propriedade horizontal e da propriedade vertical. Vamos ver como é que vai correr. Muito bem. Mas isto não é... Porque isto aconteceu... Eu peço desculpa, isto aconteceu porque eu estou a dar alguma luz ao debate e, portanto, não levem a mal. Não levem a mal. O deputado Pedro Soares, a questão, ou as questões... Eu termino já. Diga. Termino. Pensei que tinha terminado. Não terminei. Daqui a pouco também queremos ouvir aqui o Sr. E depois, Bastonário para terminar, sobre para um não demorar contributo muito para este mais, tema. queria dizer o seguinte. Eu estou de acordo com o Bloco de Esquerda numa coisa rara. É que há deficiência de oferta pública em Portugal de habitação. É verdade. Dos 2% são manifestamente insuficientes. E por isso é que nós apresentamos duas iniciativas que dizem o seguinte: o Estado tem muito património abandonado e a cair aos bocados. Porquê é que o Estado não o recupera e não o mete no mercado de arrendamento? Porquê é que têm que ser os privados? Porquê é que têm que ser os privados a fazer essa ação social? E outra iniciativa legislativa que nós fizemos foi que a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que é do Estado e é o segundo maior proprietário de Lisboa, não está, mas nós não recebemos os relatórios. Muito não bem. recebemos. Já... Porque é que não pega no seu património, que é o objetivo da Casa da Misericórdia, exatamente promover o bem-estar das populações, e também não metem no mercado em rendas moderadas. O que me parece que faz sentido é outra iniciativa que o Deputado Pedro CTS Soares, apresentou para além- nesta legislatura. Para além de todas estas questões, se me permite, vou introduzir aqui um fator provocatório, que é o Ministro, o Ministro das Finanças é contra a criação da chamada taxa Robles, foi batizada assim. É uma nova taxa sobre as mais-valias imobiliárias, porque ele diz que isso iria aumentar os preços, prejudicando não o especulador, mas o comprador. Eu abordarei essa matéria, mas deixem-me só dizer, eu acho que o deputado Álvaro Castelo Branco está um pouco distraído, porque, de facto, em termos do direito de preferência, e quando ele fala da necessidade de discriminação dos fogos em função da sua situação, repare que a lei atual o que diz, e isso é que não faz sentido nenhum, é muito difícil de interpretar, é que no caso de propriedade vertical, se o proprietário põe o prédio todo à venda, se um dos inquilinos quer exercer o direito de preferência, tem que se candidatar ao prédio todo. Bem, então, foi o que aconteceu agora com o caso, por exemplo, da Fidelidade. A Fidelidade pôs 500 milhões de euros ou 400 milhões de euros à venda, 425 milhões de euros à venda, e quem queria exercer o direito de preferência tinha que se candidatar a 425 milhões. Mas isto é que é a lei justa? Isto é aqui a lei que discrimina o andar virado para o mar ou virado para as traseiras. Ó, Sr. Deputado, sinceramente, está a brincar comigo. Não, isto não discrimina nada. Isto é, pura e simplesmente, impedir o direito de preferência. E esse é que é o problema. E o Sr. Presidente da República percebeu isto perfeitamente, promulgou a lei com algumas correções e promulgou a lei, portanto é uma lei da República que tem a anuência do Sr. Presidente da República e da maioria parlamentar e, portanto, é perfeitamente execuível e é muito mais justa, porque aquilo que se estava a colocar era que, de facto, havia uns inquilinos no nosso país que tinham o direito de exercer a preferência e outros que não tinham. E isso é que era injusto. E, portanto, esta lei agora do direito de preferência não veio criar nenhuma discrepância, pelo contrário, veio criar mais equidade e veio criar uma situação de maior equilíbrio também nos direitos dos inquilinos. Eu acho que isto é perfeitamente normal. Mas deixe-me dizer, eu não vou entrar aqui na discussão das expropriações, porque acho que isto não faz sentido nenhum. Daqui a pouco está o António Costa e Silva a dizer que estamos a entrar no PREC. Ele vem de Évora, é capaz de estar com algum medo disso. Mas, sinceramente, é evidente que não há nenhum problema com as expropriações. A questão que está colocada neste momento é o problema da regulação do mercado. Quando se fala aqui da necessidade do Estado colocar a sua propriedade também no mercado de arrendamento, isso está a ser feito, há já medidas nesse sentido, mas reparem, eu quando falei na questão da oferta de habitação, falei de oferta pública de habitação. Oferta pública de habitação, Sr. Deputado. E, portanto, que é a coisa que o senhor não fala. O senhor nunca diz oferta pública de habitação. Não, o senhor privilegia a oferta privada da habitação. E estamos a repetir o erro das últimas décadas, que é manter um mercado habitacional sem qualquer capacidade de regulação, porque, de facto, em termos do interesse público, não há possibilidade de intervenção na regulação. E essa é que é a questão. E, portanto, se nós já temos um importante contributo de habitação privada para o nosso parque habitacional, é preciso
que haja também um contributo importante em termos públicos. Muito bem. E isso é que não tem Antes havido. das intervenções Deixe-me finais... só- deixe-me Diga, só- diga. Deixe-me só dizer o seguinte. Assim que- Eu acho que se está a tentar criar aqui uma situação à volta do processo legislativo que neste momento decorre da Assembleia da República, que há lá uns fulanos na Assembleia da República que são uns tontinhos, que não percebem nada de mercado de habitação, nem percebem nada de arrendamento, e estão aqui a fazer umas leis completamente fora da realidade. E o que eu posso dizer é que nós conhecemos muito bem a realidade. Aliás, nós temos a oportunidade de ouvir dezenas, eu acho mesmo centenas de entidades. Há um relatório da Comissão que relata essas audições e, portanto, nós conhecemos e acolhemos muito os contributos que foram dados em todo este processo legislativo. Agora, nós não podemos aceitar que se ande a brincar aos processos legislativos, que a gente tenha que ouvir e ouça com gosto um conjunto de entidades, que todos os partidos contribuam com propostas legislativas, mas depois não se faça nada, que se adie constantemente os processos legislativos, que é aquilo que o PSD e o CDS têm feito em relação às questões da habitação. Porquê? Porque querem manter a situação atual. E este é que é o problema. E se nós não podemos aceitar, pedimos desculpa. Veja o caso do alojamento local. Há uma situação grave em determinadas regiões do país sobre o alojamento local. Há uma transferência de fogos de habitação permanente para alojamento local. Isto criou, de facto, uma situação de crise que é evidente, é reconhecida por todos, pelos presidentes de Câmara de Lisboa, do Porto, etc. Pois bem, a nossa proposta era que as câmaras pudessem delimitar áreas de contenção em relação ao alojamento local. Qual foi a posição do PS e do CDS? Não. Não pode haver contenção nenhuma. A lei atual é boa, mas a gente já percebeu que a lei atual, tanto no NERRAL como em relação ao alojamento local, o que veio dar foi a crise habitacional que nós estamos a viver. Esse vai ser precisamente o modo para as intervenções finais. Eu vou dar mais 2 minutos a cada um, seguindo a ordem do sorteio do início. A senhora deputada vai ter a oportunidade para responder também ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Peço só ao Sr. Bastonário que inicie este ciclo de encerramento, se calhar pegando nesta questão do alojamento local que preocupa as grandes cidades. Nós temos o alojamento local a contribuir fortemente para a requalificação urbana. Por outro lado, há quem diga que afasta os habitantes permanentes do centro das cidades. A questão aqui é como é que nós podemos fazer uma intervenção para regular esta questão tão complicada do alojamento local, encontrando aqui um ponto de equilíbrio que permita também que existam, de facto, habitantes permanentes, podemos chamar-nos assim, nos grandes centros urbanos e nos centros históricos. Curiosamente, hoje de manhã, o meu colega de Espanha, que esteve aqui na sessão da abertura do Congresso, abordou esta questão, dizendo que considerava muito errado que houvesse uma contenção naquilo que é o arrendamento de uma forma diferenciada conforme as cidades. Dizendo que a experiência em Espanha, que está a mostrar que, portanto, que a intervenção de cada município ou de cada região, em função das circunstâncias, está a levar a disparidades muito grandes. Embora, a mim me pareça que será difícil querermos que haja uma lei idêntica para Évora, como foi aqui referido, e para Lisboa, face àquilo que se está a passar, que são situações realmente muito diferentes. Admitindo a necessidade e a possibilidade de se fazer, portanto, criar zonas de contenção para esta explosão nos arrendamentos e percebendo, e acho que todos percebemos, que há qualquer coisa que tem que ser feito, preocupa-nos um pouco que todas estas regras não sejam feitas com muita clareza e muito cuidado. Há neste momento, e nomeadamente naquilo que se refere à disponibilidade de habitação para as pessoas com mais carenciadas, tem havido nos últimos anos uma ideia geral, direi eu, na classe média, que a habitação social é entregue e que está, a partir do momento que é entregue, está perdida a favor dessas pessoas, porque as regras de gestão dessas habitações muitas vezes não estão a funcionar corretamente. Temos também consciência que isto depende muito de quem é que está a fazer essa gestão. Se é a Câmara Municipal, se é o IRU, e há câmaras que o fazem muito bem, há outras que o fazem pior. Parece-nos muito importante que, em termos relativos, também seja garantido que aqueles que têm o benefício de receber uma habitação subsidiada, apoiada pelo Estado, tenham que cumprir regras com algum rigor e que seja assegurado que eles mantêm estas habitações num estado de conservação condigno, que não podem usá-las para
outros fins, seja porque usam-nas para comércio, porque subarrendam aquelas casas, e, portanto, a legislação tem de ter este cuidado. Agora, todos reconhecemos que arrastaram-se durante muitos anos uma questão extremamente difícil. Tudo isto começou, essencialmente, quando Salazar congelou as rendas a seguir à Segunda Guerra Mundial em Lisboa e no Porto, agravado a seguir ao 25 de Abril, quando se congelaram em todo o país, e, a essa altura, temos uma situação que eu costumo caracterizar como sendo, já disse uma vez isto na Assembleia da República, temos tudo que é mau dos regimes socialistas, com tudo que é mau dos regimes capitalistas, sem ter as vantagens de nenhum dos lados. E mudar isto não é fácil. Parece-me que estes esforços estão a ser feitos, no sentido de criar uma lei de bases de habitação, tem que se encarar como positivos, para ver se conseguimos ter regras nesta matéria e, percebendo o debate e a discussão da coisa, tem que se conseguir encontrar aqui um meio termo que permita a defesa dos interesses das partes que estão em confronto. Deputada Helena Roseta, 2 minutos para as suas alegações Eu não tenho finais. aqui um cronómetro, portanto peço que me corte a palavra porque eu não consigo visualizar os 2 Toda a minutos. gente está a respeitar mais ou menos. Muito bem. dentro Então, de um dizer o critério seguinte, quanto ao alojamento local, eu penso que é pacífica a ideia de que não é um fenómeno igual em todo o país e que, portanto, caberá aos municípios encontrar soluções que a lei viabiliza, no sentido de dizer há aqui sítios onde já se ultrapassou. No caso de Lisboa são 3 ou 4 freguesias onde já se ultrapassou, já há mais alojamento local do que habitantes, quer dizer, não faz sentido. Vocês têm que compreender que isto não faz sentido. E, portanto, tem que haver aqui algum equilíbrio. Qualquer dia nem há turistas que queiram ir para lá, porque já não há nacionais. Portanto, o que é que eles vão lá ver? Outros turistas? Isso vem na terra deles, não faz sentido. Portanto, há limites e tem que haver uma noção disso. E, portanto, tem que haver uma noção disso. Agora, eu queria dizer que é perfeitamente possível modular as soluções de arrendamento, não de alojamento legal, de arrendamento, também por municípios. Na Alemanha, da Sra. Merkel, não é no atual governo da Sra. Merkel, no anterior, foi publicada uma lei sobre rendas que permite aos municípios onde há pressão, não são todos, às cidades onde há pressão imobiliária, tabular os aumentos de rendas. Isto é da Alemanha da Sra. Merkel. Nós aqui em Portugal é que temos o trauma do congelamento, mas a Alemanha da Sra. Merkel está a fazer tabulamento nas cidades onde há pressão. E estão agora a avaliar se isso funciona ou não funciona. E, portanto, vamos ver se é eficaz ou se não é eficaz. E o que é que diz a lei alemã? Diz que nos municípios onde há pressão, nas cidades onde há pressão demográfica e não há resposta, portanto, o que eles chamam a falha de mercado, onde há disfunção do mercado, o município pode impedir que as rendas aumentem mais do que 10% num determinado valor de referência e as que estiverem acima disso têm que baixar. Oh, meu Deus, isto em Portugal seria o fim do mundo. Ai, que nos estão a congelar as rendas outra vez. Portanto, eu não estou a falar de rendas de 5 euros nem de 20 euros. Estou a falar de rendas de 1.100 ou de 1.500, que é o que se paga hoje em Lisboa. Portanto, nós estamos aqui com extremos. Isto é um disparate. Alguma coisa tem que ser feita pelos poderes públicos, com o apoio, naturalmente, de uma Assembleia eleita, com o apoio de um Presidente da República eleito e com o apoio dos cidadãos, para que haja um pouco mais de bom senso nisto, evidentemente. Portanto, acho que isto é fundamental. E eu queria aqui lembrar uma coisa divertida. Eu fui constituinte, portanto já sou a mais velha que está aqui, e portanto estava lá, quando se aprovou o artigo 65, até ajudei na redação. E estive agora a reler, é muito engraçado, porque diz assim o artigo 65, o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. Bem, de acesso à habitação própria foi o que fez durante décadas. Estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar, a gente ainda não viu, durante décadas fez congelando, ok, mas nós achamos que isso não é solução, sabemos que isso não é solução, mas agora como é que isto se faz? Não tem havido qualquer solução para isto. Eu só quero é lembrar, esta é a parte divertida da história, nem sei se o Álvaro Castelo Branco sabe isto, o que estava inicialmente no projeto que foi discutido pelos constituintes era o Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar na habitação social. E vai o CDS e diz, não é na habitação social, é em toda a habitação. Claro que foi aprovado na Constituição. Portanto, agora nós temos aqui um dever constituinte, proposto pelo CDS, que o próprio CDS deita as mãos à cabeça quando a gente tenta fazer alguma regulaçãozinha. Portanto, temos que ter uma visão histórica e uma visão integral do problema. Isto dava pano para muitas mangas. Eu tenho uma grande paixão neste tema e os que estamos aqui todos sentados, acho que todos temos. Daí também deve haver alguns com essa paixão e com o problema também. Portanto, dava para muitas mangas. Mas, para concluir, eu acho que a habitação é um direito e há um mercado. O facto de ser direito traz obrigações para o Estado, mas também traz obrigações para os cidadãos. António Costa Silva. Bem, duas notas fundamentais. Uma para recordar o meu colega Pedro Soares, quando fala do adiamento, nós só utilizámos esse direito uma vez. Foi esta semana. Adiámos um dia para conhecer o Orçamento de Estado. Mas, curiosamente, a minha fotografia apareceu no Correio da Manhã dizer que eu estava a descer. Mas pronto, é a vida, como alguém dizia.
adiámos um dia, adiámos de terça-feira para quarta-feira uma votação, que é uma votação importante, mas nós queríamos, de facto, conhecer o Orçamento de Estado e ver o que é que contemplava e ver o que é que poderíamos, que análise é que podíamos fazer em termos das matérias de arrendamento e de habitação, o que é que lá estava. E para nós, na nossa leitura política, foi mesmo muito importante, porque acabamos por lá fazer umas descobertas interessantes. Mas sobre a questão do alojamento local versus arrendamento. O alojamento local foi muito positivo. Aquilo que aconteceu em Lisboa e no Porto foi muito positivo. A questão é, a dimensão que estaria a levar é exagerada, é perigoso. Ou seja, o nível de investimento que há no alojamento local está a ganhar uma dimensão tal e coloca em risco o arrendamento, é verdade. Mas não podemos vir aqui com a conversa, que é uma conversa que já ouvimos várias vezes e vocês vão continuar a ouvir, que o alojamento local é uma coisa extremamente negativa, descaracteriza as cidades e trazer turistas para as nossas cidades, cuidado, atenção. Até já estão os hotéis, portanto, os grandes hotéis a querer investir nisso, está tudo descaracterizado. Não, o que nós sabemos é que 60% das casas do alojamento local eram casas caídas, devolutas. Caídas. Não foi ninguém que foi corrido para a rua. Eram casas caídas, velhas, muito velhas, naqueles sítios históricos das cidades, em que as câmaras fazem intervenções urbanas muito interessantes, as ruínas todas arranjadas, tudo muito cuidado, e as casas todas a cair. Isso é o que estava a acontecer em muitos bairros que vocês conhecem, que são inseguros, que não se podia lá passar. Dei os exemplos da Moraria, da Alfama, e no Porto é igual, que não conheço tão bem, mas é igual. Bairros que eram inseguros. Hoje em dia estão cheios de vida, cheios de turistas, cheios de gente. Vê-se os trollezinhos a passar, polícia, segurança, são com luz, as pessoas conseguem andar de noite. Isso é positivo. Agora, que tem que haver limites, sim. Isso é o que nós defendemos. E a nossa proposta é que uma em 5 casas num determinado bairro poderia ser alojamento local. Não estamos nesses limites, em nenhum desses bairros. Portanto, não há mais pessoas, não há mais alojamento local que pessoas. Isso não é verdade. Existe, cada uma delas tiver lá muita gente, mas não é isso que está a passar. E esses limites, na nossa perspectiva, davam algum equilíbrio a esta matéria. E ao nível do arrendamento, evidentemente que as pessoas, na minha perspectiva, sentindo que os bairros também são mais seguros, que têm melhor qualidade de vida, se vive melhor, sobretudo alguma classe média vai sentir atração por esses bairros. Por isso, e só terminando mesmo, aquilo que se passa em Lisboa e que se passa no Porto, não se passa certamente em Évora e muito menos em Porto Alegre. Vocês vão ver, o centro histórico de Porto Alegre vai se lembrar o que era Lisboa há 7 ou 8 anos atrás. Deputada Paula Santos. Eu queria fazer aqui 2 referências, ainda voltando a uma questão atrás que eu creio, sem aprofundar muito mais, mas sobre a legislação que foi aprovada na Assembleia da República do direito de preferência, eu creio que fica claro que o que se pretende é que os inquilinos possam, de facto, exercer esse mesmo direito, mas o próprio Presidente da República, depois das alterações que foram introduzidas, promulgou a lei e esperamos que seja publicada rapidamente em Diário da República para que se possa proteger os inquilinos. Sobre o alojamento local, queria referir o seguinte, e para terminar também esta intervenção. Quando se discute estas matérias, muitas das vezes procura-se colocar quem pretende introduzir mais regulação relativamente ao alojamento local é como se estivesse contra o alojamento local. Não é nada disso. Não é mesmo nada disso. Tanto aquilo que ficou estabelecido na lei que foi aprovada e que nós também contribuímos com propostas para esse resultado final é onde está identificado que há de facto um conflito e em que os moradores, permitam uma expressão, porque esta é a verdade, estão a ser expulsos de bairros onde sempre residiram e está-se a alargar, não se resume só a algumas freguesias de Lisboa e do Porto, está-se a estender a mais zonas do nosso território, importa de facto uma intervenção para proteger, sob pena de quem lá sempre residiu, vai deixar de residir e corremos o risco, a deputada Helena Roseta fez a referência de que qualquer dia não há nacionalidade,
operacionais, mas se nada se fizer, de facto corre-se esse mesmo risco. E aquilo que se colocou não é nenhuma obrigação. Os municípios não são obrigados a aprovar um regulamento municipal, porque nós também compreendemos que o impacto do alojamento local não é igual em todo o território. Não é igual no Algarve, não é igual no Alentejo, não é igual nas Beiras, não é igual com Lisboa e no Porto, não é. Mas a lei permite ter um instrumento para os municípios que entendam onde já há esta conflitualidade, que possam intervir e que possam, de facto, ter os instrumentos para regular e para que a habitação ou os moradores possam continuar a residir nesses mesmos bairros e nessas localidades. Também não é verdade que o alojamento local que foi criado foi só nos prédios que estavam abandonados ou nas habitações que estavam abandonadas. Eu creio, agora só não tenho a certeza se vou acertar no ano do estudo, mas vi um estudo da Aresp para a área metropolitana de Lisboa, creio que 2016, creio que era 2016, e esse estudo já referia que cerca de 20% da habitação, ou estou a colocar errado, cerca de 20% das frações que estavam a ser utilizadas para alojamento local tinham contratos de habitação permanente. Por isso, não é verdade que aquilo que está a ser utilizado sejam casas que estejam devolutas. Não, houve contratos, e aliás, e nós conhecemos muitas e muitas situações, muitos e muitos relatos, em que há uma enorme pressão sobre os moradores para saírem, inclusivamente moradores em que a casa é sua, que são proprietários da habitação, para vender, para que se avance relativamente ao alojamento local. Nós consideramos que, relativamente a esta matéria, o que é preciso encontrar uma compatibilização entre a atividade económica, que é esta, a atividade turística, que também cresceu de uma forma que não foi planeada, mas que é preciso encontrar, de facto, esta compatibilização entre salvaguardar o direito à habitação, proteger também aquilo que são as nossas comunidades e os bairros e permitir o desenvolvimento de uma atividade económica, neste caso concreto, o alojamento local. Aliás, foi isso que motivou a nossa intervenção. Telegráfico para terminar. O que move o PCP na intervenção em matéria de habitação e nesta legislatura tem sido várias as questões que temos levado propostas e que têm sido debatidas na Assembleia da República, é de facto um aspecto muito concreto. E eu resumia desta forma, que é concretizar aquilo que diz a nossa Constituição. E voltamos ao início, porque este é o cerne e deve ser aquilo que orienta uma política de habitação, que é todos os cidadãos terem acesso a uma habitação condigna. Vamos para a penúltima intervenção do Álvaro Castelo Branco, depois segue-se o Pedro Soares e vamos dar por terminados os trabalhos. Eu depois vou despedir-me, mas creio que o Sr. Bastonário quererá dizer umas palavras ainda no final. Álvaro Castelo Branco. Muito obrigado. Eu vou falar, obviamente, sobre o alojamento local, mas antes queria agradecer à doutora Helena Gozeta, porque... Vamos lá, está a ver uns dados, vou só esperar um bocadinho. Queria agradecer à doutora Helena Gozeta o que me disse sobre a Constituinte, eu não sabia, fico a saber, e a senhora arquiteta Helena Gozeta efetivamente fez parte da Assembleia Constituinte, penso que é a única deputada atualmente que fez parte, Jerónimo Sousa, não sei, talvez. Miranda Calha. E queria-lhe agradecer porque não sabia, mas a senhora deputada há de compreender, eu tinha 14 anos em 75, me lembro-me de algumas coisas, mas a senhora deputada há de compreender que de 1975 até hoje são 43 anos e as coisas evoluem. Eu recordo-me que a sua deputada, em 75 na Assembleia Constituinte, era uma destacada dirigente do PSD e deputada pelo PSD, e hoje é deputada pelo PS e independente, mudou de ideias, evoluiu, as coisas evoluem, o mundo evolui, e, olha, evoluímos todos, uns para uns lados, outros para outros. Eu mantenho-me no CDS desde 75, porque me filiei-me na Juventude Centrista em 1975 com 14 anos e cá me mantenho, vamos ver até quando. Mas agradeço-lhe de qualquer maneira essa informação. Depois, sobre o alojamento local, eu gostaria de dizer o seguinte: o alojamento local, sem dúvida nenhuma, é uma nova forma de turismo, e uma nova forma de turismo que tem enorme aderência, não é em Portugal, é na Europa, e portanto são novas formas que aparecem com o desenvolver dos tempos, muito procurada e que é importante para Portugal do ponto de vista da nossa competitividade em termos turísticos e, portanto, é uma atividade que deve, com certeza, ser conformada, ser acompanhada, porque levanta outros problemas, mas deve ser também regulada. Até ao Governo, até ao 19º Governo Constitucional, o Governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho e onde o CDS também estava, não havia nenhuma legislação a regular o alojamento local. E o alojamento local era uma atividade que estava na clandestinidade, ou seja, era uma economia paralela.
Este governo legislou pela primeira vez e conformou pela primeira vez a questão do alojamento local e reparem que já no ano 2016 o acréscimo de receita para o Estado proveniente do alojamento local foram 120 milhões de euros já. E, portanto, passou a estar regulado, passou a estar dentro da economia e foi um passo importante. Com certeza que depois surgiram problemas com o crescimento do alojamento local para dar resposta também ao aumento que houve do turismo em Portugal. Já agora, o estudo que a deputada Paula Santos estava a referir é exatamente aquilo que ela disse, eu não sei se é 2016 também, mas foi feito pelo ICT, a encomenda da Aresp, e esse estudo diz que, penso que será relativamente a 2016, também não tenho bem a certeza, que apenas o alojamento local está a funcionar em apenas 19% de imóveis que estavam arrendados. Portanto, só houve 19% de transferência do mercado de arrendamento para o alojamento local. E depois diz que 54% do alojamento local, incluindo aqui hostels, foram constituídos em prédios que estavam devolutos, que não estavam afetos a nenhuma atividade. Vale o que vale, são números de um estudo. Nós estamos aqui há uma hora mas e meia, se calhar significa já que o mudou caso tudo. não é assim tão grave como às vezes o querem fazer crer. Muito bem. Por exemplo, na cidade do Porto, deixe-me só para terminar, na cidade do Porto, de onde eu sou, o alojamento local não contende absolutamente nada. A Baixa do Porto é que tem grandemente alojamento na cidade, mas a Baixa do Porto também não tem praticamente habitantes. Muito bem. E já agora, mesmo só para terminar, Sim. deixo só esta nota para olharmos para a frente e não olharmos para trás. Sabem qual é a cidade com mais alojamento local do mundo? É Paris. Não me parece que esteja muito danificada pela existência desse alojamento local nessa cidade tão procurada, que também é mais visitada por turistas no mundo, tem 70 milhões de turistas por ano. Muito obrigado. Deputado Pedro Soares, 2 minutos. Sobre alojamento local já dei a minha opinião, acho que a medida que foi aprovada na Assembleia foi correta, vai no sentido correto, que é de conter o alojamento local nas áreas onde há uma oferta já demasiadamente grande. E estava aqui a deputada Helena Roseta a dizer que os últimos estudos dão, numa freguesia, por exemplo, Lisboa, em cada 3 habitações, em cada 3 fogos, um é já alojamento local, quer dizer, isto é uma situação que não é sustentável, não é, em Santa Maria Maior. Mas eu queria, sobretudo, dar-vos conta, e julgo que este debate hoje também teria este objetivo, de algumas medidas que estão a ser tomadas no processo legislativo de habitação, que está neste momento a decorrer. Nós estamos a fazer votações indiciárias em sede do Grupo de Trabalho de Habitação, que a Sra. Deputada é a coordenadora, e que foram já aprovadas algumas medidas de forma indiciária, quer dizer, que têm que ser confirmadas na Comissão e depois em plenário. Portanto, não são absolutamente seguras, mas que indiciam já um caminho e que me parece que vão no sentido correto. Um deles, por exemplo, é precisamente no sentido da maior estabilidade dos contratos de arrendamento. Eu julgo que isto é absolutamente fundamental. Portanto, ninguém quer falar aqui de expropriações nem de coisas estranhas. Queremos falar de equilíbrio, estabilidade no mercado de arrendamento, que é aquilo que não existe neste momento e que foi muito agravado pela Lei de 2012. E aquilo que foi aprovado de forma indiciária é que neste momento que não existe limite mínimo para os contratos de arrendamento. Há um limite máximo, que é 30 anos, mas não há limite mínimo. Passa a haver um limite mínimo de 1 ano. Eu julgo que isto vai no sentido correto. Na minha opinião, é insuficiente, mas vai no sentido correto. Mas há uma outra norma, que já foi também votada e aprovada de forma indiciária, é que nenhum contrato de arrendamento pode ser denunciado nos primeiros 3 anos de contrato, independentemente do tempo de contrato. Eu julgo que isto vai no sentido também da estabilização dos contratos. Eu acho que é uma coisa terrível, qualquer inquilino viver o dia-a-dia com a ideia de que daqui a uns meses vai ter a caminhonete de mudanças à porta. Quer dizer, não é justo sequer para a estabilidade do agregado familiar. E, portanto, esta estabilidade, este equilíbrio que se procura dar, parece-me que vai no sentido correto, na minha opinião devia ser mais estável, mas vai neste sentido. E uma outra medida que me parece também que é importante é em relação ao arrendamento não habitacional, para as casas de comércio, em que passa a haver também um limite mínimo de 1 ano, com a renovação automática de 5 anos, caso não haja nada estipulado previamente, mas, mesmo que não haja nada estipulado, o senhorio não pode denunciar o contrato, não se pode opor ao contrato de arrendamento, no caso do arrendamento comercial,
nos primeiros 5 anos de contrato. Isto confere também alguma estabilidade aos contratos de arrendamento não habitacionais. Eu acho que isto são medidas ainda muito tenues, mas que vão no sentido concreto. E eu acho que era importante transmitir isto, porque das intervenções de alguns colegas aqui deputados, parece que nós na Assembleia da República estamos a tratar de coisas estranhas, estratosféricas. Nós estamos a tratar disto, estamos a tratar de equilíbrio, de estabilidade, de procurar regulação do mercado, de procurar que o direito à habitação, de que o acesso à habitação, mas também que os direitos dos senhorios sejam garantidos. É isto que estamos aqui a fazer e não outra coisa qualquer, que parece que aqueles que querem que tudo fique na mesma querem transmitir essa ideia. Muito bem. Muito Eu obrigado. dou por terminado o debate das reformas na política da habitação com os deputados Helena Roseta, Pedro Soares, Paula Santos, Álvaro Castelo Branco e António Costa Silva. E, obviamente, para mim foi um prazer muito grande estar aqui, em nome da OSAI, moderar este debate num formato de mini debate parlamentar. Foi esclarecedor, creio eu, para todos vocês. Para mim foi bastante. E, portanto, desde já agradeço ao Sr. Bastonário e ao OSAI o facto de me terem convidado para estar aqui. Desejo boa tarde a todos e o Sr. Bastonário vai encerrar, então, este debate e esta fase dos trabalhos. Bem, eu queria dizer que acho que isto foi uma pequena demonstração das dificuldades dos senhores deputados para tentarem chegar a acordo sobre qualquer matéria, ainda por cima com as diferenças ideológicas que são evidentes. É também evidente para nós que há muito mais para debater, havia muitos mais aspectos para abordar. Tenho a certeza que todos os meus colegas estão ali a pensar porque é que não falaram disto ou porque é que não falaram daquilo. Isto, se calhar, só os obriga a acompanhar mais os debates parlamentares. Nós temos de dizer que, pela primeira vez, numa iniciativa da Ordem, tivemos o Parlamento cá dentro, que é um privilégio para nós, que eu acho que não imaginávamos que um dia teríamos aqui o Parlamento aqui dentro da nossa casa. Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, Helena Roseta, António Costa Silva, Paula Santos, Álvaro Castelo Branco e Pedro Soares, em nome da Ordem dos Legisladores da Educação, muito obrigado. Em nome de todos os presentes que estão aqui, de certeza, sentiram o consolo de perceber que se calhar não está tão bom como isso ser deputado, acho eu. Estamos mesmo muito gratos. E queria também agradecer ao Sr. jornalista António Esteves a moderação, conseguiu manter a coisa calma, não foi assim muito grave. Muito obrigado pelo vosso trabalho. Muito obrigado.